Imagine quanta dor Jesus passou. Imagine o seu rosto e seu olhar. Veja os cravos em suas mãos e em seus pés. Açoitado ele foi, rejeitado ele foi. Ele era um rei, coroado foi, mas a coroa era de espinhos. Foi por amor, foi por amor que Jesus se entregou, o seu sangue jorrou. Foi por você, foi por você que ele o preço pagou, por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor. Sou tão pobre, miserável pecador. Do Calvário meu Jesus se entregou, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, sobre si levou toda a culpa e dor. Por suas feridas ele nos salvou. Foi por amor, foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, foi por você que ele o preço pagou, por amor nos salvou. Sacrifício se fez, aceitou morrer em nosso lugar. Foi por amor, foi por amor, foi por você. Por amor, foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, foi por você que ele o preço pagou, por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor. Mesmo assim, Jesus me aceita com amor. Boa noite, seja muito bem-vindo, que bom estar com você. Depois de uma semana tão especial, a semana toda juntos nos pequenos grupos, nos reunindo, e agora estamos aqui, num grupo grande, uma família completa, para ouvir uma mensagem especial. Que bom que você veio, obrigado pela sua presença. Eu queria começar a nossa reflexão desta noite com uma história.
Eu vou colocar ali à frente uma foto e você vai me dizer se conhece essa pessoa. Alguém já viu essa foto em algum lugar, em algum jornal, na televisão, na internet? Conhece essa pessoa? O nome desse homem, desse jovem, na verdade de 25 anos, era Milton Terra Verde. E agora? Ajudou? Talvez não. Essa história é muito antiga, por isso talvez você não conheça. No ano de 1960, Milton Terra Verde e seu cunhado, que eram apaixonados por aviões, eles decidiram fazer uma viagem. Essa viagem seria de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, até Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. E para fazer essa viagem, eles pegaram um avião Cessna 140, um bichinho desse aqui. Como eu disse para vocês, Milton e seu cunhado eram apaixonados por aviões. Pegaram esse avião e saíram. Colocaram combustível, tudo certo, seguiram todas as instruções. E naquele trajeto de Corumbá até a Bolívia, havia um determinado lugar no meio do caminho onde os pilotos que faziam esse mesmo trajeto costumavam parar para abastecer. E essa parada também estava no plano dos dois. Acontece que num determinado momento da viagem, aconteceu alguma coisa que eles tiveram, que os obrigou a mudar um pouco o trajeto, a rota. E nessa coisa de mudar um pouco a rota, eles perderam o posto de abastecimento. Passaram do lugar onde deveriam abastecer. Mas eles pensaram, nós achamos que o combustível dá para encarar a viagem, então vamos. Acontece que, quando já estavam bem avançados, eles perceberam que o combustível não daria. Eles estavam avançando, voando nas alturas, embaixo aquela mata fechada, já estavam no território boliviano, e a gasolina acabando, o combustível acabando, e agora o que nós vamos fazer? Começaram a ficar desesperados, angustiados, até que no meio daquele matagal, daquela serra fechada, lá de cima eles observaram um espaço, uma clareira, um espaço entre a mata, e pensaram, nós temos que descer aqui, a nossa única oportunidade de fazer uma parada, e a gente tenta ver se o posto de abastecimento não está muito longe daqui. Então eles foram e desceram, assim que a aeronave chegou ali naquela clareira, ela já se enroscou no matagal que havia ali, e eles pensaram no que fazer. Já era tarde, eles pensaram, vamos deixar para o dia seguinte, hoje vamos ter que dormir aqui, no dia seguinte a gente tenta fazer alguma coisa. Dormiram uma noite terrível, muito mal dormida, e no dia seguinte eles pensaram, vamos tentar alçar voo com o pouco de gasolina que nós temos, dar uma volta e ver se a gente enxerga alguma aldeia, alguma coisa aí. Tentaram fazer isso, mas o avião não levantava, não tinha espaço suficiente para decolar. Eles tentaram outra estratégia, amarraram o avião numa árvore, tentaram dar uma propulsão diferente e conseguiram fazer com que o avião erguesse voo, mas com apenas um a bordo. Milton foi a bordo. Ele pensou, vou tentar conseguir ajuda, se eu conseguir eu volto para resgatar o meu cunhado. Ele foi, deu uma volta, não encontrou nada, e muito triste, muito angustiado, ele voltou. Falou para o seu cunhado, nós vamos ter que esperar aqui. Vamos ter que esperar que lá na Bolívia sintam a nossa falta e acusem que o avião não chegou, avisem o Brasil e vão ter que nos buscar. E isso realmente aconteceu. A Bolívia avisou o Brasil, os parentes, a família de Milton ficaram sabendo e começaram uma longa jornada, tentando comunicar as forças aéreas ou convencer as forças aéreas a mandarem um avião para lá,
para resgatar os dois. Mas se hoje em dia a burocracia no nosso país já é grande, imagine quase 60 anos atrás. A coisa era bem pior. E vários dias se passaram e nada, não conseguiram nenhum avião. Milton e seu cunhado tiveram que sobreviver naquela mata. Saíram para procurar alguma coisa para comer, a mata era extremamente fechada, corriam risco de se perder, não conseguiram, e eles por alguns dias começaram a se alimentar de tartarugas que havia ali, alguns animaizinhos, alguns pássaros que eles conseguiam pegar, comiam praticamente vivos os animais, porque mal matavam e a fome já os fazia devorar os animais, e não havia água, nada de água. Imagine uma semana sem água, a garganta secava, a língua colava no teto, no céu da boca. Vocês já estão aí sentindo sede na garganta. Imagine eles com 7 dias. Mais ou menos 8, 9 dias, o cunhado de Milton começou a delirar. Não chovia, não havia água, e ele estava morrendo de sede, começou a ter visões, e num momento de delírio, o cunhado de Milton fez uma coisa absurda, mas só o dia que você tiver a sede que ele teve, você vai entender. Ele tomou o restinho de gasolina que havia no tanque do avião. Você pode imaginar o que aconteceu. Por causa disso, um dia, no máximo 2 dias depois, ele morreu. Milton ainda aguentou um pouco sem tomar água. Pouco tempo depois que o cunhado morreu, choveu um pouco e ele conseguiu recolher um pouco d'água ali no meio da mata. Mas imagine a situação, perdido, sem saber quando viriam buscá-lo, se viriam, e agora ter que estar ali com o corpo do seu cunhado aos poucos se decompondo do seu lado. Que situação, que situação. Os dias continuavam se passando, 10 dias, 20 dias, e ninguém buscava, ninguém. Na verdade, a família de Milton estava desesperada, tentando vencer a burocracia brasileira das forças aéreas, mas Milton não sabia. E num momento de angústia, para manter a sua cabeça, a sua mente lúcida, para não enlouquecer naquela hora, Milton começou a fazer algo estranho. Talvez você não teria condições emocionais de fazer o que ele fez, mas ele fez. Ele saiu catando qualquer pedaço de papel que ele encontrou dentro da aeronave, revistas, mapas, e nas costas dessas revistas, desses mapas, com uma caneta que estava ali, ele começou a fazer um diário, dia após dia, do que acontecia com ele naquele lugar. E até hoje nós temos esse diário. Depois, um parente da família juntou todos esses relatos e publicou num livro, um dos livros mais vendidos na história brasileira, chamado O Diário da Morte. Se um dia você tiver a oportunidade, leia esse livro, mas saiba que você vai passar um pouco de angústia lendo ele. Num determinado dia, Milton escreveu: hoje o dia não foi fácil. Viu alguns aviões cruzando o céu, meu coração se encheu de alegria, pensei que já fosse o meu resgate, mas não. Estou aqui passando sede, caiu algumas gotas de garoa, mas não foram o suficiente para saciar a ansiedade da minha garganta. O corpo de meu cunhado está ao meu lado, se decompondo. Outro dia, veja só o relato. Um dos relatos de um daqueles vários dias. Nesse momento, o cunhado dele ainda estava vivo. Na verdade, ele começou a fazer algumas anotações quando o cunhado ainda estava vivo. Olha só o que ele disse: como se acabam as ilusões de um homem. Hoje, para mim, 1 litro d'água, que é a coisa mais barata que nós temos, vale mais que todo o dinheiro do mundo. E um prato de arroz com feijão não tem dinheiro que pague. Se tivermos uma nova chance, temos planos de ser os homens mais humildes do mundo,
querendo apenas ter nossa comida, água em abundância e o carinho das esposas, filhos e familiares. Você já parou para reparar que é nesses momentos que a gente percebe o quanto nós somos ricos e não damos valor à nossa riqueza? Esse homem daria qualquer coisa por um copo d'água, e você usa vários copos d'água para lavar a sua calçada. Um prato de arroz e feijão, para eles, era mais precioso que qualquer outra coisa. Olha que situação. O tempo passou, e como você pode imaginar, ninguém foi buscar aqueles dois homens. 70 dias se passaram, até que sem comida, sem água, aquele jovem de 25 anos, aventureiro, talvez imprudente, acabou falecendo, assim como seu cunhado. Como de costume, o governo chegou atrasado. Alguns dias depois, a Força Aérea chegou e encontrou os destroços do avião e os restos mortais daqueles dois jovens. Esse avião pode ser encontrado ainda hoje, se eu não me engano, em São Carlos, no Museu da TAM. E é muito interessante, vale a pena visitar esse local e ver um pouco dessa história. Infelizmente, essa é a história de um resgate mal sucedido. Quanto esses dois homens almejavam por um resgate, que alguém aparecesse no céu, um helicóptero, um avião, alguma coisa, e soltasse uma corda que os permitisse sair daquela clareira infernal, daquele inferno de mata, e que os trouxesse de volta aos braços de suas queridas esposas e de seus amados filhos. Como eles queriam um resgate, mas ninguém surgiu para resgatá-los. Muitas vezes na nossa vida, nós nos encontramos em situações difíceis que nos fazem lembrar um pouco essa situação. E quantas vezes você gostaria muito que alguém viesse te resgatar, que alguém viesse tirar você daquele fundo de poço em que você se encontra, mas parece que nesse momento não aparece ninguém. Parece que nessa hora os amigos fogem. Aquele pessoal que sempre estava do seu lado quando você tinha dinheiro no bolso, parece que da noite para o dia foram embora junto com o dinheiro, foram embora junto com a saúde, foram embora junto com a beleza, e agora você se encontra sem ajuda no pior momento, no momento que você mais necessitava de uma força na sua vida. Já se sentiu assim? Ou é só eu que me sinto ou me senti assim em alguns momentos? Eu tenho certeza que todos vocês já passaram por isso. Estamos falando de situações difíceis, situações que demandam um resgate. Mas se eu perguntasse para você qual foi a pior situação, a situação mais complicada de todos os tempos, que demandou um resgate, o que você me responderia? Será que essa cena te faz imaginar qual foi a pior situação que demandou um resgate também, não foi qualquer resgate? Você conhece muito bem a história bíblica. A história da Bíblia diz que Deus criou o ser humano perfeito, num lar perfeito, cercado de alegria, cercado de felicidades, cercado de coisas perfeitas, cercados de plena satisfação, de perfeito prazer, até o dia em que uma coisa estragou a felicidade do ser humano. Adão e Eva transgrediram uma ordem expressa do Senhor e permitiram que uma coisa chamada pecado arrebentasse, estragasse com aquela felicidade que havia, que tinha sido dada diretamente pelas mãos do Senhor. E essa coisa chamada pecado estragou com a vida não apenas de Adão e Eva, mas de todos os seus descendentes.
Desde então, nós nos tornamos escravos, escravos de várias coisas, escravos do vício, escravos de situações difíceis na vida, na saúde, no lar. Talvez você seja escravo hoje de alguma situação, talvez alguma coisa esteja te prendendo, te amarrando. Essa escravidão tem a sua raiz no pecado que os nossos primeiros pais cometeram e que passou para nós também. Mas a grande, maravilhosa e boa notícia é que, diferentemente do que aconteceu com aqueles 2 cunhados no meio da selva boliviana, Deus não nos deixou desamparados. Deus mandou um resgate. Deus enviou no momento certo, da maneira certa, o resgate certo para nos livrar dessa situação terrível em que nós nos encontramos. E nesta noite nós vamos estudar, vamos relembrar, na verdade, muita coisa do que você já viu durante esta semana no seu pequeno grupo. Vamos relembrar o plano de resgate. Para isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia num verso. E esse vai ser o único verso que você vai ler na sua Bíblia nesta noite, porque os demais nós vamos projetar ali na tela para que fique um pouco mais confortável para você. Mas agora nós vamos abrir em João, capítulo 3, verso 16. Um verso extremamente conhecido, que até dispensaria leitura. Quem não tem Bíblia, pode levantar a mão, os nossos amigos vão ajudar, ou se precisarem de uma ajuda para procurar na Bíblia, pode levantar a mão também, que os nossos amigos vão ajudar você a encontrar esse texto. João 3,16. Se a Bíblia um dia, é claro que isso não vai acontecer, pelo menos não por enquanto, se um dia a Bíblia inteira sumisse, desaparecesse, acontecesse, sei lá, uma tragédia em massa, um incêndio mundial que destruísse todas as Bíblias do mundo, e só sobrasse um verso da Bíblia, e esse verso fosse João 3,16, você já teria o suficiente para entender o plano da salvação, de tão importante que é esse verso da Bíblia. Nós podemos dizer que esse é o verso central das Sagradas Escrituras. Vamos ler então João capítulo 3, verso 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa linda. Deus amou o mundo, não de qualquer maneira, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único filho semelhante a Ele, igual a Ele, da mesma natureza que Ele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse plano é maravilhoso, esse plano é muito bonito. E nesta noite nós vamos analisar um pouco melhor em que consiste essa ponte sobre o abismo, esse resgate que Deus estabeleceu, que Ele criou para nos libertar. Esse plano da salvação, ele é composto por algumas fases, ele não é monolítico, não é uma coisa só, um bloco, ele é dividido em várias partes, e rapidamente, em poucos minutos nesta noite, nós vamos dar uma olhada panorâmica, como se fosse a bordo de um avião, mas esse avião não vai cair, fique tranquilo. Nós vamos dar uma olhada por cima do plano da salvação. Vamos ver quais são as partes desse plano e o que elas têm a ver com a nossa vida. Então a primeira parte do plano da salvação eu chamo de decisão. Você já tomou uma decisão difícil na sua vida? Eu não estou falando daquela decisão na hora do almoço. E agora, o que eu como? Lasanha ou como feijoada? Não, essa é uma decisão difícil também quando você está com fome. Mas não é dessa decisão que eu estou falando. Uma decisão realmente difícil. Já tomou uma decisão dessa? Deus teve que tomar uma decisão muito difícil. Olha só o que diz a palavra de Deus. Apocalipse 13, verso 8. Nós vamos ler apenas a última parte aqui. Diz que
Algumas pessoas, ou as pessoas que aceitam a Cristo, estão escritas no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde quando? Desde a fundação do mundo. Essa é uma linguagem para dizer que antes que o mundo existisse, Deus já havia tomado uma decisão. Que decisão é essa? Antes que o mundo existisse, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, as três pessoas da Santíssima Trindade, um Deus só, mas em três pessoas, os três se reuniram e traçaram um plano. Qual era esse plano? Nós vamos criar o ser humano. Vamos dar liberdade para esse ser humano, porque esse ser humano não vai ser um robô. Se um dia esse ser humano cair em pecado, ele transgredir a nossa lei, o que nós vamos fazer? Vamos deixá-lo morrer? Vamos deixá-lo abandonado? Não. Jesus naquele momento levantou a mão e disse: Pai, se o ser humano pecar, eu vou morrer no lugar dele. Nós merecemos morrer, o ser humano merece morrer. Você e eu, agora sou eu que estou dizendo. Mas lá no céu Jesus disse: se o ser humano pecar, em vez de ele morrer eternamente, eu vou morrer a morte que ele merece. Essa foi a decisão. Que decisão difícil, que decisão complicada. Mas essa foi o primeiro passo. Antes mesmo de você e eu existirmos, Deus já havia tomado essa tão importante decisão. Depois dessa primeira fase, qual que foi o segundo passo? Eu chamo o segundo passo de encarnação e vida sem pecado. Seria muito fácil se Jesus tivesse ficado lá no céu, nos olhando, vendo a nossa situação e dizendo assim para os anjos: pessoal, vão lá embaixo e resolvam a situação dos seres humanos. Eu não vou sujar minhas mãos com aquele povo lá embaixo. Não. Jesus Cristo, ele desceu, saiu do andar de cima e veio ao subsolo. Desceu ao nosso nível. E veja só o que diz a palavra de Deus em João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso, aquele que domina o universo, aquele que criou todas as coisas, as estrelas, as galáxias, os mundos, os planetas. Mas esse Deus, que o universo é pequeno demais para ele, nem o universo inteiro abriga o poder de Deus, de tão grande que é, esse Deus se tornou isso aqui. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Dá para acreditar que aquele Deus Todo-Poderoso se reduziu a um bebezinho numa manjedoura? Isso entra na sua cabeça? É difícil, mas não se preocupe, porque a nossa cabeça é pequena demais para entender um Deus tão grande. Esse Deus maravilhoso se reduziu a uma partícula no ventre de Maria, tornando-se então um bebê indefeso na manjedoura. E não apenas isso, ele teve uma família como você e eu temos. Ele teve um pai e uma mãe, ou teve pessoas humanas que lidaram com ele quando ele era criança. Ele foi uma criança como nós. Jesus Cristo trabalhou na carpintaria de José, ele tinha um trabalho. Ele suava como você sua no seu trabalho, ele pegou no pesado para ganhar o seu sustento. Às vezes nós não conseguimos imaginar Jesus na carpintaria de José, dando uma martelada no dedo e o dedão dele ficando roxo. Tem gente que acha que é pecado imaginar Jesus dessa maneira, mas não. Com certeza isso aconteceu com Jesus, porque ele tornou-se um ser humano como nós. E ele sofreu muitas marteladas da vida, não apenas no dedo, mas em seu coração. Jesus Cristo, ele tinha sentimentos como nós. A única coisa que Jesus não tinha, que nós temos, é o pecado. Com exceção disso, Jesus foi um ser humano como nós. Ele amava sua mãe. Às vezes a gente tem uma imagem muito sisuda de Jesus. A gente não consegue imaginar Jesus brincando, conversando com as pessoas de maneira natural, com a sua própria mãe, quem sabe. Mas Jesus era um ser humano como nós, ensinou coisas lindas, multidões ficavam encantadas com os seus ensinamentos, curou
enfermos, deu atenção para as pessoas mais marginalizadas da sociedade. Se você se sente marginalizado, Jesus dá atenção para você. A atenção que alguém não lhe dá, Jesus lhe dá, porque ele dava atenção para os marginalizados. As crianças gostavam de Cristo. Você sabe que quando uma criança não vai com a cara de alguém, ela fala. Ela olha para a tua cara e fala: tio, não gostei de você, isso é muito chato. Mas Jesus era cercado, vivia cercado de crianças, porque ele era legal. Jesus era uma pessoa atrativa, alguém que cativava os outros seres humanos. E o mais importante, Jesus chorou. Um dos versos mais pequenos ou menores da Bíblia diz: Jesus chorou. Ele chorou como você chora. Ele sabe o que é chorar, assim como você sabe também. Jesus te compreende. Nunca diga: ninguém me entende, porque existe alguém no céu que entende o seu sofrimento. Depois então de uma vida sem pecado, 33 anos vivendo nesta terra, o que nós vivemos, Jesus então morreu na cruz. A Bíblia diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Isaías 53 verso 4: e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído. Donas de casa, aquilo que você faz com alho, moendo, é como se o coração de Jesus tivesse enfrentado. O corpo de Jesus foi moído. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Éramos nós quem deveríamos estar ali. Era você quem deveria estar ali. A Bíblia diz lá em Ezequiel capítulo 18 que a alma que pecar, essa morrerá. Em Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Jesus sofreu a pior das execuções, destinada apenas aos piores criminosos do Império Romano. Na verdade, nem os cidadãos romanos sofriam essa punição, apenas os estrangeiros e os mais vis, os mais desprezíveis. E o sofrimento de Jesus não foi apenas a morte física. Jesus Cristo suportou mais de 6.000 anos de pecado, de todas as pessoas que já passaram por esse mundo e das que ainda vão nascer. O pecado de todos estava sobre o Senhor Jesus Cristo. Os médicos que analisaram a história de Jesus chegaram à conclusão que provavelmente o coração de Jesus explodiu no momento em que ele estava na cruz, em função da pressão psicológica, emocional e espiritual que estava sobre ele. Jesus Cristo morreu por você. A quarta fase desse plano foi a ressurreição. Teria sido muito bonita a história de Jesus se ele tivesse tomado a decisão de descer a essa terra, se ele tivesse vivido 33 anos, morrido na cruz do Calvário. Teria sido uma história linda, como foi bonita a história de alguns heróis que passaram por essa terra. Mas teria sido tudo em vão se Jesus não tivesse ressuscitado. De que adiantaria você ter um Salvador morto? Adiantaria alguma coisa? Não. Nesta data em que a maioria das pessoas se preocupa apenas com ovos de Páscoa, nós temos um motivo maior para nos preocupar. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo, parte final do verso, ressuscitou por causa da nossa justificação. Se hoje você vai ao túmulo de Allan Kardec, patrono do espiritismo, você vai encontrar os restos mortais dele ali. Se você vai ao túmulo de Maomé, fundador do islamismo, lá estará seus ossos. Se você vai à suposta tumba de Pedro, fundador do catolicismo, lá estará os ossos de Pedro. Mas se você vai à tumba que alguns dizem ter sido do Senhor Jesus, você não encontrará ninguém ali. A tumba está vazia. E pelo contrário, você vai encontrar uma plaquinha que colocaram ali dizendo: ele não está aqui, ele ressuscitou. A fé cristã é a única que se baseia numa tumba vazia, porque hoje nosso Salvador não está nela, mas está no céu. Jesus Cristo está vivo, e como diz aquele hino, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, posso enfrentar o amanhã, não preciso ter medo dos meus problemas, porque existe um Salvador vivo no céu que olha por mim e por você. Amém?
A quinta fase do plano da salvação. Jesus, depois de ter ressuscitado, ele fez o que está escrito nesse verso. Nós vamos aqui ler apenas a parte final. Diz que ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jesus passou 40 dias conversando com os discípulos, comendo e bebendo com eles, e ao final desses 40 dias, reuniu os discípulos e, mais ou menos como aqueles mágicos que você vê na televisão, Jesus começou a levitar, com a diferença de que Jesus realmente estava levitando, não era nenhuma ilusão, nenhum ilusionismo. Jesus começou a levitar como se uma força, um ímã do céu o atraísse, o puxasse para as alturas, e à medida que Jesus ia subindo, nuvens o envolviam, e Jesus ia se tornando cada vez mais distante, ficando cada vez mais longe, aquela nuvem ia diminuindo, os discípulos iam forçando os olhos para tentar enxergar aquele pontinho se afastando, e quando de repente eles ouviram do lado dele algumas pessoas, duas vozes de anjos, eram dois anjos que haviam ficado ali, aparecido enquanto Jesus subia, e eles perguntaram: por que vocês estão olhando para esse Jesus que subiu? Para Jesus, para essa nuvem no céu. Esse mesmo Jesus que subiu ao céu dessa maneira, voltará, da mesma forma como vocês o viram subir. Geralmente a gente, quando pensa na ascensão de Jesus, para por aí. Mas o que aconteceu? Depois que Jesus sumiu da vista dos discípulos. Vamos fazer uma viagem agora. Jesus Cristo continuou subindo, ele atravessou a atmosfera terrestre, atravessou a estratosfera, e de repente Jesus se encontrou no espaço. E Jesus continuou a sua viagem interplanetária. Ele atravessou todo o nosso sistema solar, passou por todos os planetas, passou perto de Vênus, de Júpiter, de Saturno, passou por todo o nosso sistema. Ele foi se afastando cada vez mais, passou pelo Sol com os seus mais de 6.000 graus centígrados, passou pela Via Láctea, atravessou a nossa galáxia e outras galáxias, até que ele chegou no centro do universo. E ali no centro do universo, milhares, milhões, bilhões de anjos o estavam aguardando, felizes da vida. E quando viram Jesus Cristo chegando como um rei na sua comitiva com outros anjos, os anjos que esperavam começaram a aclamar, a gritar de alegria, cantando canções de boas-vindas ao Salvador. Seja bem-vindo, Rei da Glória. Os portais do céu se abriram, Jesus entrou com poder, com glória, pisando como um rei. E ali numa cerimônia especial, lá no céu, Jesus Cristo tomou lugar ao lado do Pai, e ele foi entronizado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que coisa maravilhosa! Nós não apenas temos um Salvador vivo, nós temos um Salvador que é Rei, que é Senhor e que domina o universo. Jesus Cristo disse, antes de subir ao céu: todo poder me é dado no céu e na terra. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O dia em que você sentir que a sua vida está à deriva, está abandonada, lembre-se de que existe um Deus poderoso no controle da sua vida, um Deus que rege as estrelas, o universo, mas que se preocupa com a sua vida, por mais pequena ou por menor que ela seja. A sexta e penúltima, estamos quase terminando essa trajetória, esse itinerário, essa viagem. A sexta e penúltima fase do plano da salvação, podemos chamar de intercessão no santuário celestial. Romanos 8,34 diz que é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus Cristo não está lá no céu sem fazer nada. Um dos trabalhos de Cristo, eu digo porque Jesus tem muita coisa para fazer. Administrar o universo não é fácil. Cuidar da humanidade, por mais que você pense que a humanidade está abandonada, não é fácil. Mas além de tudo isso, um dos trabalhos de Jesus no céu
é interceder por você e por mim. Cada vez que você peca, cada vez que você cai de joelhos na presença do Senhor e diz: Pai, me perdoa, eu pequei, eu me arrependi. Lá no céu, Jesus mostra suas mãos feridas para o Pai e diz: Pai, perdoa o Eduardo, perdoa aquele meu querido filho, aquela minha querida filha que está lá embaixo, por um simples motivo, porque eu morri por ele, porque eu morri por ela. Senhor, perdoa. E nesse momento Deus nos perdoa, e quando o Pai olha para nós, Ele nos enxerga como se nós nunca tivéssemos pecado. Olha que maravilha, olha que lindo. Jesus Cristo intercede por nós, por você, no santuário celestial. E por fim, chegamos à última fase. De todas as fases do plano de resgate, de todas as fases do plano da redenção, essa é a única que ainda não se cumpriu, mas que está prestes a se cumprir. A Bíblia diz, o Senhor Jesus prometeu antes de subir ao céu: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Nós almejamos o dia em que veremos o Salvador voltando com milhares e milhares de anjos. Esse dia tem sido esperado ansiosamente por várias gerações, desde Adão e Eva, mas nós podemos ter a certeza de que esse dia está mais perto de nós do que esteve deles, está mais perto do que nunca. Portanto, breve o Senhor Jesus voltará nas nuvens do céu com poder e grande glória, para então nos levar para um lugar em que o sofrimento será uma lembrança passada, um lugar em que as ruas serão de ouro puro, um lugar em que a natureza será exuberante, um lugar em que o arco-íris da aliança de Deus será visto de todos os lugares. O rio puro da água da vida e a árvore da vida serão nosso constante alimento e nossa constante bebida. Nós teremos o privilégio de viver no mundo que Deus originalmente queria que nós vivêssemos. Eu quero terminar a mensagem desta noite mostrando para você isso aqui. E você fala: pastor, mas você tá bem? Depois de ter estudado com a gente a Bíblia, a palavra de Deus, esse plano tão maravilhoso, você vem mostrar uma ratoeira para nós? Eu vou explicar para você. O plano da salvação é bem parecido com uma ratoeira. Se você quer pegar um rato que está lá na sua casa, e você pega uma ratoeira dessa para matar o rato, se essa ratoeira tem a madeira, a base, tem a mola, tem o ferrinho ali que bate na cabeça do rato, mas não tem o queijo, vai pegar o rato? Sim ou não? Não. Tudo bem, vai ter o queijo então. Se tem o queijo, tem a molinha, tem o ferrinho, mas não tem a base, vai funcionar? Também não, não vai. O rato vai comer o queijo e vai embora. Então tudo bem, vamos ver então. Tem o queijo, tem a base, tem o ferrinho, mas não tem a mola. Funciona? Também não. Tem tudo isso, mas não tem o ferrinho. Vai funcionar? Também não. Qual que é a conclusão que nós tiramos? De que a ratoeira, ela precisa de todas as partes juntas de uma vez para funcionar. O plano da redenção que Deus criou, ele é tão complexo que ele precisou de todas essas fases juntas para funcionar. Não adiantaria nada Jesus ter decidido morrer por nós se ele não tivesse vindo e morrido na cruz. Não adiantaria ele ter morrido na cruz se não tivesse ressuscitado. Não adiantaria ter ressuscitado se não tivesse subido ao céu. Não adiantaria ter subido ao céu nem estar intercedendo por nós se um dia ele não voltasse. Mas graças a Deus que o plano da redenção é completo. Amém por isso? Amém e glória a Deus. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Eu quero olhar nos seus olhos e perguntar: você prestou atenção
como você dá trabalho para Deus? Você percebeu? Olha só o que Deus teve que fazer para te salvar. Muita coisa, né? Olha o trabalhão que eu dou para Deus. Desde os tempos da eternidade, Deus está fazendo muita coisa para me salvar. Deus está fazendo de tudo para me salvar. Deus veio, Deus me buscou, Deus está me buscando, Deus vai atrás de mim. Quando eu saio como uma ovelha rebelde, Deus vai e me puxa de novo. Você já se sentiu puxado por Deus? Tem hora que você se revolta e fala, eu não quero saber de Deus, e vai para algum canto. Mas parece que Deus dá um jeitinho de puxar você. E você está aqui hoje porque Deus está te puxando. Talvez você tenha andado por caminhos distantes do Senhor. Talvez você tenha fugido de Deus. Talvez você esteja fugindo de Deus. Mas se você está aqui nesta noite, não é por acaso. Não é só porque alguém te convidou. É porque Jesus foi lá e puxou você. Jesus Cristo quer salvar você. Esse Deus maravilhoso morreu por você. E a coisa que Ele mais deseja é te dar um abraço, é te salvar, é te levar para o céu. Ele fez tudo por você. E sabe qual que é a única coisa que você precisa fazer nessa história toda? Pastor, é agora que você vai enfiar a faca e vai pedir o meu dinheiro. Não, fica tranquilo. A única coisa que você precisa fazer para ser salvo é entregar o seu coração para Jesus. É dizer, Senhor, a minha vida não me pertence mais. De hoje em diante, a minha vida é do Senhor. Quantos gostariam de dizer isso para Jesus nesta noite? De dizer, Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração. Levanta a mão, eu quero ver. Deus seja louvado. Jesus Cristo vai ficar muito feliz com essa entrega do seu coração. E sabe o que Ele vai te dar em troca, além da vida eterna? Uma palavrinha que as pessoas buscam bastante, mas só Jesus pode dar, que é a palavra felicidade. Nesse momento nós vamos ouvir um hino, um clipe, uma música muito bonita. Eu queria que você refletisse na letra dessa música que você vai ouvir. Se você sentir o Espírito Santo tocando no seu coração, fique em pé no final da música, pois eu quero fazer uma oração pela sua vida, para que Deus te abençoe. A graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo, descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça
Cante junto. Simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou. Relembrar o maravilhoso plano de salvação. Quão complexo é esse plano, Senhor. Quão cheio de partes, de fases, de coisas que o Senhor fez por nós, está fazendo e ainda fará. Nós realmente damos muito trabalho para Deus, mas esse trabalho todo é feito não por obrigação, mas por amor. O Senhor nos ama e é por isso que o Senhor faz tanto por cada um de nós. E nós nos sentimos até envergonhados de não fazer nada em troca. Mas na verdade a única coisa que o Senhor deseja em troca é o nosso coração. E nesta noite, Senhor, queremos entregar nosso coração a Ti. Em nome do Senhor Jesus. Nós queremos entregar aquilo que Te pertence, a nossa vida. Pai querido, entra na vida de cada pessoa que está aqui nesta noite. Faça uma transformação completa. Que o Senhor mude a cabeça, a mente, o coração. Muda tudo, Senhor. Restaura aquilo que precisa ser restaurado. Cura onde precisa ser curado. Mas acima de tudo, Senhor, salva esse querido amigo, essa querida amiga que veio aqui nesta noite. Que nenhum de nós saia dessa igreja sem ter a certeza de que o Senhor nos está salvando nesta noite. E é no nome do Senhor Jesus que nós fazemos esta humilde oração. Amém. Querido amigo, amiga, você está convidado para amanhã, no mesmo horário, estar conosco. Teremos prazer de recebê-lo. Muito obrigado, boa noite e até amanhã.